Hoje não vou desenhar, não vou pintar, nem falar de gravura. Hoje vou trabalhar uma coisa muito mais de memória. Tentar lembrar o que foi o início da gente lá na Lobo da Costa. Então vou fazer é questão de memória e um pouco da história do Ateliê Livre. Bem, para começar, uma das coisas assim, fundamental da gente olhar e saber é que são muito poucas as referências que a gente tem sobre, como já comentei antes, sobre a história do Ateliê Livre. Até mesmo eu tive dificuldade de encontrar até uma foto da casa que ficava lá na Lobo da Costa. Bom, dos dois materiais que eu achei algumas coisas assim, né, que tem mais coisas sobre o Ateliê Livre. Um deles é o livro de 30 anos, que todo mundo comenta, que tem assim, né, que é esse aqui, que né, todo mundo conhece, tá? O livro de 30 anos do Ateliê Livre, tá? E um outro, que por sinal esse livro é o único que aparece numa das páginas, logo no início, uma foto que não é muito representativa, mas dá uma ideia do que era a casa lá da Lobo da Costa. Tá? Aqui a gente vê a garagem, que é onde abria a galeria, né? Ao lado tem a porta de entrada, que não se vê direito aqui, né? e tinha o portão maior, que era onde a gente usava muito para entrar. Então, aqui é onde ficava a nossa secretária, a Norminha, né? E outro fato que é também, já falando da Norminha, que era um caso importante, vai ser o primeiro momento que vai ter uma professora mulher no Ateliê Livre, que vai ser a Solange Benigoni. Tá? Uma coisa que eu queria deixar claro também, que você não precisa dizer para todo mundo, é sabido a minha afeição, o carinho que eu tenho com o Ateliê Livre durante todos esses anos que eu estive lá dentro, né? Porém, não posso me furtar de trazer uma coisa que pode ser até meio chata. Para mim, o ateliê sempre foi aquele lugar que é importante para mim. Porém, ele sempre foi expressionista, machista e conservador. Esses três fatos assim, se durou durante muito tempo lá dentro, há muito tempo mesmo. E em função dessa questão de ele ter essa relação expressionista e machista e conservadora, que ele nunca olhava com bons olhos o fato da gente de ter outras linguagens, né, como o pessoal do nervo óptico, a história em quadrinho, né. Esses dois fatos, tanto do nervo óptico, trabalhado naquela época, e a história em quadrinho, tá, no mesmo período também começou a fazer parte do Ateliê Livre, contratado pelo Grêmio, que eu já comentei também isso, 2 professores. Um deles eu não tenho imagem nenhuma. A outra tenho, de um amigo, também uma pessoa queridíssima, que é um desenho antigo desse professor. Os 2 professores, um deles era o Wilson Alves, né, e esse aqui é do Brito Velho. Né? Esse trabalho dessa época aqui, que é de 74. E o Wilson Alves. Aí nesse momento virou uma coisa lá, ontem ele tinha 2 Wilson, que era eu e o Wilson Alves. E de repente isso vai levar a questão do Wilson Alves e a questão de ter essa história em quadrinho e o nervo óptico, que eu tinha uma simpatia e me dava com muitas pessoas lá de dentro, me leva a trocar de nome, para que eu não perca os espaços que eu tinha de trabalho no Ateliê Livre. Então, ligado à história em quadrinho, que estava publicando algumas coisas em jornais da época, alguns aqui de Porto Alegre, ou cidade de São Paulo, eu passo a assinar como Will. Do Wilson, eu tiro o som, fica só o Will, que se diferenciar, para que o pessoal do ateliê não soubesse que era eu que estava fazendo. E ligado ao nervo óptico, tá, eu passo a assinar eu posso me relacionar, falar com o pessoal como Cava. Tá? Também muita gente depois, mais tarde, vai achar que tem uma relação com a estilogravura. Não. Era por causa do Wilson Alves, e no ateliê eu passei a ser conhecido como Cavalcante. Então, de repente, estava essa questão aí assim, desses 3 nomes, o Wilson, o Will. O Wilson desapareceu, ficou só o Wilson Alves. Ficou o Will, que tinha essa relação com a história em quadrinho, com o jornal, com essas coisas. O Cava, que me relacionava com as pessoas lá do nervo óptico, né? E inclusive cheguei a participar, fazendo algumas coisas. Pena que eu não tenho nada aqui para ver. Tem um trabalho aqui sim,
que misturava, às vezes com xerox, desenho. Cheguei a participar de uma exposição só com xerox, que era... Né? Aqui tem uma mistura, um trabalho, que é uma mistura de xerox com desenho e interferências com xerox, coisa assim, né? Então eu trabalhei, fiz algumas coisas, né? Esse trabalho, o trabalho maior que eu participei foi de uma exposição de arte, novas linguagens, novos meios, em Curitiba, né? Sempre assinado como Cava, né? E como o Will usa história em quadrinhos, jornais, coisa por aí. E lá no ateliê ficou o Cavalcante, tá? Eu queria passar por aí, porque foi nesse momento que lá dentro do ateliê, que o ateliê no mercado público não tinha gravura em metal. Ele vai ter gravura em metal lá no Ateliê Livre. E eu estou ligado, o professor vai ser o Paulo Pérez, eu estou relacionado, tenho uma relação forte para o aluno do Paulo Pérez, e nós vamos, com o Paulo Chimenez, nós vamos para gravura em metal junto com outras pessoas. Eu tenho aqui algumas imagens, eu posso levar de quantidade de pessoas, mas nem todos eu tenho imagem, né, de que fazia gravura em metal. O Paulo Chimenez não ficou muito tempo na gravura em metal. Em seguida ele se dirige para a litografia. Eu tinha uma relação muito forte, como eu fazia umas gravações em chapa de cobre com o pessoal que fazia artesanato na época. E isso vai fazer com que eu me ligue mais forte com a gravura em metal. Bom, aqui tem uma outra imagem bem curiosa de uma colega da gente, que hoje é uma pessoa bastante conhecida, não mais na área da gravura, mas é conhecida como na área de conservação de gravura em metal, de arte, né, que é da Naida Vieira. Essa aqui é uma gravura em metal, tá, do início lá do Ateliê Livre de gravura em metal. Essa aqui também, 74. Na época eu fazia umas imagens que oscilavam entre algumas questões, entre algumas questões nesse formato, assim, que tinha uma relação com as questões sociais e políticas da época, tá? Como também, tá, fazia outras coisas, né, que passavam, não perdia a minha relação, minha ligação com o desenho. Fazia coisas mais ou menos assim também, ainda ligado àquele período de prisões, de torturas, de coisas assim, né? Lá em cima, na parte de cima do ateliê, funcionava a xilogravura, né? Aí me lembrei de algumas pessoas que eu era o Armando que cuidava, né? E a gente vai ficar muito tempo ali fazendo. Foi um período riquíssimo, né? Lembro assim de pessoas como a Susana Sommer, a Vera Grimber, na gravura em metal, né? Todo esse pessoal da gravura em metal, a Naida, o Leopoldo Plentes e quantidade de pessoas. Lá em cima, que era no andar de cima da casa, funcionava o pessoal da pintura, né? E onde eu me lembro de um aluno, pessoas conhecidas que eu tinha uma relação, que era o Baril, que a gente se cruzava, se conversava por lá. Mas tinha quantidade de pessoas que, algumas delas continuaram até hoje trabalhando nisso aí. Bem, nesse período também era muito comum a gente se reunir, né, e mandar os trabalhos de um conjunto para um lado para outro. Mas uma coisa que foi marcante para a gente foi os festivais de Ouro Preto, né? Houve anos assim que nós todos assim íamos em caravana para Minas Gerais, para o Festival de Arte de Ouro Preto. Lá a gente foi, tanto eu quanto o Zé Flores, o Ingo, a Cleusa Peralta, que depois os dois viraram professores lá da Universidade de Rio Grande, o Paulo Chimenez, o Paulo Pérez, o Armando, né? Nós todos íamos fazer cursos lá, né? E é desses cursos que a gente volta de lá entusiasmado com a questão da xilogravura, em que é comprada a primeira prensa do Ateliê Livre, que inclusive ainda se encontra lá na sala, atualmente na sala de gravura em metal, que está sendo usada mais para xilogravura hoje, uma pequena prensa que dá início às atividades de gravura em metal no Ateliê Livre. Essas idas a Ouro Preto, né, não era desse jeito que hoje em dia. Hoje em dia a gente não vai se não esteja de avião, né?
Naquela época, a maior parte das pessoas, inclusive os professores, a gente ia tudo de ônibus, né? Era quase uma excursão, né? E chegando lá, a gente ficava nas repúblicas e tinha contato com o Schwarz, era uma coisa muito dinâmica. E o Ateliê Livre, nos festivais, tem até um belo destaque em função da quantidade de gravadores gaúchos que iam para lá, né? Então, os cursos de estilogravura, gravura em metal e litografia, principalmente esses aí, era um número muito grande de artistas gaúchos. As oficinas ofereciam um número muito limitado para alunos de outro estado para fazer os cursos. E normalmente do outro estado, às vezes o maior número da oficina era quase todo mundo de gaúcho, que sumiam lá dentro, né? Essas questões vão desdobrando quando volta para cá, se começa a trabalhar. E não tínhamos as facilidades que tem hoje, né? Então, hoje, mesmo quem deseja trabalhar com gravura em metal, tu até tem uma certa, até via internet, outros meios, tu tem acesso à quantidade de ferramentas, ou da parte química, dos vernizes, essas coisas. A gente tinha que praticamente fabricar tudo. Ou quanto muito, a gente passava na Topal, ficava em São Paulo, na ida, assim, a gente parava em São Paulo, e de São Paulo a gente pegava o ônibus para Minas, né? E lá então na Topal, que era uma loja que vendia muito material para gravura em metal, né? Houve época, eu me lembro que a primeira vez que eu fui na Topal, eu fiquei deslumbrado com aquela quantidade de coisa que tinha. Era ácidos diferentes, né? Eram ferramentas, pontas secas, buris, berçô e quantidade de coisas, né? E nós ficamos com tudo aquilo lá, algumas pessoas adquirem, outros não, mas a gente vai se dando conta como é que é o formato e eu vou começando até a adaptar e fabricar alguma dessas ferramentas aqui. Foi um período muito rico desse lado. Do outro lado, a coisa que eu já pincelei muito rápido, assim também, que eu posso mostrar em outro momento, a relação que o ateliê tinha com outras pessoas de outras áreas que vão passar lá pelo Ateliê Livre, né? Pessoas assim como músicos, poetas e cantores. Eles têm uma ascendência lá, de forma informal, vão lá para o Ateliê Livre nos dias que a gente tinha os ping-pong, que era normalmente sexta-feira ou sábado, que todo mundo fazia janta e ficava por lá. Mas assim, vou deixar para outra hora, para mim continuar aonde eu quero dar uma pincelada maior de quando o ateliê começa a se transformar e a mudar, que tem a ver com o diretor continua sendo o Danúbio, né? E quando o Danúbio vai aos poucos abrindo de ficar na administração, né? Entra o Olmedo, que é do professor de cerâmica, e a relação do Olmedo no professor de cerâmica, que vinha de uma escola, que já estou na escola, como ele começa a dar um formato mais de escola para o Ateliê Livre. E aí as relações que nós vamos ter lá dentro do Ateliê Livre com quantidade de outras atividades. Mas isso fica para outra aula, para outro momento a gente poder conversar, e vai ter coisas assim como Chegaton Woods, a modernização, a discussão, a conversa sobre arte e educação, né? E o ateliê vai começar, vai surgir o Grêmio, né? que era uma coisa típica de escola, que é tudo implementado via o Olmedo, tá? Então a gente fica para a próxima e até a próxima aula. Tudo de bem para vocês. Um abraço.